E aí galera, beleza? Então esse vídeo aqui ele vai ser bem simples, mas bem objetivo. Isso aqui é para ajudar você que pretende entrar na área de analista de suporte e você não faz a menor ideia do que vem por aí, ou se você foi contratado e tá com medo aí, não sabe o que fazer, o que te espera, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar aqui um pouco da estrutura da empresa. Então, é um pouco da minha experiência também que pode ajudar você aí. Então, aqui você vê um organograma de uma empresa, né? Tem o CEO e assessoria e tem os setores lá de compra, almoxarifado, marketing e tem um setor de TI. Eu já trabalhei em empresa em que o suporte ele ficava lá dentro de uma sala, a pessoa chama o suporte, ele vai ter que se deslocar para o departamento lá e ver se o porquê o computador não está ligando, porque a internet não está funcionando e assim vai. Beleza? O suporte faz um pouco de tudo. Tem também é, onde eu também já trabalhei, né? Uma outra empresa que tem um CEO da empresa, aí tem um setor comercial, tem os programadores, né, que programam o sistema, a implantação que faz a instalação, né, e a configuração do sistema dentro da empresa e o suporte que atende, que ajuda o programa a se manter em pé, beleza? E é bem simples, eu já trabalhei numa empresa que era pequena e aí tinha o coordenador do suporte e os analistas que atendiam e faziam acontecer, beleza? Então, ó, por exemplo, eu estou numa empresa hoje, é um pouco maior, né? Existe um ERP, que é um sistema de gestão, e o suporte ele é bem maior. Então você tem um gerente de suporte, né? E abaixo dele tem o coordenador um, coordenador 2 e o coordenador 3. Eu estou abaixo lá de um dos coordenadores, né? Aí existe o N2, que é o fodão lá, que ele vai pegar tudo que foi gerado de bug e vai encaminhar para o desenvolvimento. Tem os analistas sêniors, tem o pleno e tem o analista júnior. Geralmente, quando você começa numa empresa e você nunca teve experiência, você vai começar aqui embaixo, como analista júnior, e por merecimento e também por tempo de serviço, se você tiver iniciativa e tudo mais, você vai subindo de cargo, né? Tem gente que não quer ficar subindo de cargo, tipo assim, analista pleno, sênior, vai já para o setor de programação ou implantação. Aí depende muito de você, beleza? Então, ó, aqui tem empresas que têm o desenvolvimento lá no topo, comercial e implantação, e tem o suporte que atende tudo e faz o filtro, né? Por exemplo, você atende lá e o cliente quer falar com o comercial. Você é do suporte, mas você pode falar sobre preço, depende da empresa, ou pode encaminhar o cliente para o setor comercial. Ou, por exemplo, a empresa lá quer instalar o sistema, ou tem uma empresa nova lá e quer instalar o sistema, você pode encaminhar para o setor de implantação ou até fazer a instalação. E tem empresas que são assim, ó, tem o analista júnior, né, que ele vai atender as coisas mais básicas, tem o pleno e sênior que vai pegar coisas um pouquinho mais difíceis de resolver que o júnior não consegue, porque não tem muito conhecimento, né, de rede, de computador, de forma geral, né? E o N2, que ele já tem bastante experiência no software, consegue fazer acontecer as coisas, né? Ele resolve bem mais rápido porque o nível de conhecimento dele é bem maior. Então, o que você vai fazer como analista de suporte, ó? Por exemplo, isso aqui é o que eu já fiz, né? E faço também. Então, por exemplo, você vai levantar requisitos para melhorias no software, o cliente vai ligar para você e ele vai falar assim, ó, eu não estou gostando dessa parte do sistema, essa tela aqui, ela não tem esse recurso. Eu trabalhava eu tipo usava um outro sistema e no outro sistema tinha isso e no de vocês não tem. Aí você pode levantar o requisito lá, né, o que o cliente quer, né, montar o ticket e encaminhar para o desenvolvimento, por exemplo. Você vai levantar requisito para customização de relatório, isso aqui acontece muito. Então, às vezes o cliente ele contratou o software lá, o sistema que você está prestando suporte,
e os relatórios que tem lá no sistema não atende muito ele. Ou tem um relatóriozinho lá que está faltando uma coluna ou um filtro, ou está dando errado uma fórmula. Então você vai ouvir o que ele quer, né? Vai levantar os requisitos, se você se ele quer colocar um filtro a mais, se ele quer colocar ou retirar uma coluna, vai montar o ticket e vai encaminhar, por exemplo, para o desenvolvimento. Você vai analisar também muitas falhas, né, no sistema, né, assim o cliente vai ligar para você e vai ter um erro lá, né, no sistema, ou um bug que ele não consegue fazer praticamente nada tá, naquela tela, ou erros, né, que aparece lá se ele vai fazer um, sei lá, vai tentar gerar um arquivo remessa de boleto ou vai tentar emitir uma nota. Então você vai ter que analisar isso e resolver, né? Também você vai fazer correção de defeito de máquina e software. Você vai também ajudar o cliente a como ele pode fazer o backup diário, né? Como ele tem que ter essa preocupação de salvar os arquivos que foram feitos naquele dia e organizar e, tipo, tudo que foi feito dentro de uma pasta, ou um HD externo, ou na nuvem, né? Você vai também realizar muitos testes, vai instalar o seu ERP lá onde você presta suporte, vai fazer manutenção de equipamento, impressora, enfim, é muita coisa. Se você nunca ouviu falar disso aí, você vai fazer muita coisa, é um pouco de tudo e tem que resolver o mais rápido possível. Então, as três coisas principais aqui que eu acho que você tem que ter é, primeiro, vontade de aprender. Se você não gosta de aprender, então nem comece a trabalhar nessa área, né? Se você não tiver iniciativa também, nem adianta. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai sair de analista júnior, na verdade, não vai passar nem da experiência. E além desses dois aqui, você tem que ter muita paciência. Se você é uma pessoa impaciente, que não gosta de cliente, na verdade você pode até não gostar, mas aí você tem que ter paciência, né? Pelo menos um pouco para atender ele e resolver o problema, tá? Então o suporte trabalha, como eu já trabalhei visitando o cliente, já trabalhei em empresa de suporte que tinha que ir até o cliente, verificar se a impressora estava correta ou não, se o computador lá, ou porque não estava funcionando, tipo, o sistema estava ok, mas o computador não estava. Então eu já trabalhei em empresa que, além de prestar, além de vender o software, também era uma assistência técnica. Então você poderia trocar a fonte, trocar o computador, trocar o HD, né? Você faz a manutenção tanto da máquina como do próprio sistema. Tem empresas que eu já trabalhei que você atende só chat e e-mail. Então a pessoa entra lá no chat, você ajuda ele e pronto. Você não vai falar com ele por telefone, só chat e e-mail, né? O e-mail. Mas também tem empresa que você vai prestar suporte por telefone. Às vezes, né, é por telefone, é por chat e é por e-mail e também é presencial, beleza? Então, você tem que entender o que é uma software house, né? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, muito tipo analista lá falava sobre isso e eu não fazia a menor ideia do que era. Mas o que é uma software house? É uma empresa que se propõe a desenvolver um programa para um determinado nicho de mercado. Então a pessoa lá teve uma brilhante ideia de fazer um sistema para supermercados, né? Ela planejou, ela desenvolveu e começou a vender esse sistema para supermercado. E é interessante que essa pessoa contratou programadores para desenvolver um software que vai ser instalado no computador do cliente, ou ele vai ficar só lá na web, né? Não precisa instalar na máquina, só precisa ter internet, o computador e o navegador, ou vai desenvolver um aplicativo, beleza? Então, a Software House é essa empresa, né, que acabou criando, que acabou nascendo e ela e a pessoa que criou essa software house teve essa brilhante ideia de escolher um nicho como posto de gasolina ou lojas para calçado, enfim, né? E desenvolveu um sistema, contratou um programador, contratou suporte e fez a coisa acontecer, beleza? Outra coisa que você tem que saber, gente, é o ERP, tá? O que é
um ERP? Ele é um sistema integrado de gestão. Na verdade, o ERP ele engloba muita coisa e aí você, analista, tem que saber um pouco de cada, beleza? Então, ó, um ERP ele faz o controle de estoque dos produtos. O ERP ele faz a entrada das notas de compra de uma empresa e faz o controle do títulos a pagar para o fornecedor, faz o controle do estoque, do custo do produto. O RP também faz o controle dos cadastros de cliente e dos funcionários. Ele também gera relatórios, mostrando relatórios de vendas, relatório de compra, relatório de título a receber, título a pagar, os pedidos e as notas que foram emitidas dentro dele também. O RP ele faz o controle das vendas, faz o controle dos boletos e também faz o controle fiscal, que ele vai gerar, por exemplo, o Sintegra, o, o SPED fiscal. Então é muita coisa, né? Você tem que saber um pouco de computador, na verdade muito, mas tem que saber também um pouco de contabilidade, um pouco da parte fiscal, um pouco também de administração, porque você vai atender o cliente e ele vai querer conversar com você um pouco disso. Você vai atender o setor financeiro. O setor financeiro entende só de cobrança, de boleto, e você vai ter que falar aquela linguagem do financeiro. Se o caixa te ligar, ele sabe de venda, ele sabe de estoque e você tem que também saber daquilo para poder atender ele, porque o sistema ele faz isso, né? Ele é uma junção de tudo isso. O RP também faz algumas automações, como análise de crédito do SPC e Serasa. Então você tem que saber um pouquinho disso, né? Ele faz automação dos arquivos de remessa e retorno de boleto, né? Quem não sabe aí, mas eu vou falar um vídeo só sobre isso. Sugestão de compras, ele gera SPED fiscal, relatório, gera o XML das notas do mês para que você possa auxiliar o cliente a gerar essas notas e enviar para a contabilidade. Fazer automação de que se tiver um título vencido lá no sistema, ele possa enviar uma cobrança, né, para o cliente, cobrando sobre aquele título atrasado e assim vai, beleza? Então é isso, galera. O RP aqui, ó, ele além de tudo isso que eu falei para vocês e você tem que saber disso, um RP também, né, esse sistema integrado de gestão, ele é integrado a um e-commerce. Então o cliente tem instalado na máquina o sistema lá no computador dele, mas também ele tem integrado a esse sistema um software de e-commerce que vende os seus produtos na internet. Então você tem que saber um pouco de integração. O RP é vinculado a um TEF, que é aquela maquininha lá que fica conectada no computador. Ele passa o cartão e na hora que ele passa o cartão, a transação do cartão já é enviado para o sistema e já é contabilizado. Não precisa utilizar aquela maquininha lá que você pode levar para qualquer lugar. O problema daquela maquininha é que não existe automação, né? Então você faz uma venda, aí você tem que pegar aquele comprovante que foi gerado e registrar no sistema. E isso gera tem muita margem de erro, porque a pessoa pode errar o nome do cliente, pode errar o valor, pode errar também o número de autorização. Então isso gera muito transtorno. E você vai ter que atender aquela criatura lá que lançou errado, né? E adivinhar que ele lançou errado e por que ele lançou, quando, onde e assim vai. O RP também é integrado a um PDV, que nunca ouviu falar disso, é um ponto de venda. Então, PDV, por exemplo, você vai lá no supermercado, tem aquele sistemazinho lá que o cara bipa, né? Ele registra o produto, finaliza a venda, quando ele finaliza a venda, você põe o cartão e tudo mais. Então, o PDV é isso. É um programa preparado para passar os produtos, gerar a venda, emitir a notinha para o cliente e pronto. O RP também é integrado às impressoras fiscais, não fiscais, etiquetas e outros serviços, como eu já falei, SPC e Serasa. Então, olha a quantidade de coisa que tem que saber, cara. Por isso que eu falei, você tem que ter vontade de aprender. Se você
não tiver vontade de aprender, você não consegue fazer nada, porque é muita coisa que você tem que aprender, entendeu? Então, ó, a software house, ela pode escolher qualquer nicho. Ela pode escolher um sistema e vender só para posto de gasolina, só para supermercado, para indústria, para escolas, para hotéis, distribuidoras, transportadoras, restaurantes, para a galera do agro, né? Então, você pode trabalhar como um suporte em um sistema que está em um determinado nicho. E claro, você vai ter que saber daquele nicho lá para você poder atender o cliente melhor, né? Então, ainda tem isso. Além de você saber de tudo isso aqui, você quando você foi contratado para uma empresa lá e você vai ser analista de suporte de uma distribuidora. Você vai ter que saber a parte básica, a parte fiscal das distribuidoras, os CFOPs, os NCM, o que é Simples Nacional, o que é SPED. Tem que saber o mercado das distribuidoras, para que você possa prestar um atendimento decente e também saber entender o cliente, principalmente quando ele for querer gerar relatórios, porque os relatórios mudam muito quando é de uma distribuidora para uma empresa que vende calçados, por exemplo, entendeu? Então, sabendo disso aqui, que é o básico, né? O que é um RP, o que é uma software house, aonde você vai trabalhar, qual nicho você vai trabalhar. Dentro dessa empresa, você vai conversar com o seu coordenador, vai conversar com o desenvolvimento, a implantação. Então existe um chat interno. Esse chat interno, onde eu já trabalhei com o Slack. Quem nunca ouviu falar disso aí, então pesquisa agora isso, né? Ele é um softwarezinho lá que é tipo um Facebook, mas não é bem diferente assim. Mas imagine que seja o cara criou, né, o Slack para ser né, um programa onde as pessoas conversam, compartilham links, compartilham mensagens, vídeos, imagens, beleza? Então o Slack é isso. O Discord, né? Quem gosta de jogar videogame sabe que o Discord ele é um sistema aí bem legal, que a galera, né, conversa lá um com o outro, pode fazer até os seus grupos, né? Pode fazer as pequenas reuniões só com áudio ou com vídeo. E eu já trabalhei também em empresas que usam o Discord e hoje eu trabalho com uma empresa que usa o Microsoft Teams, que é um outro sistema bem parecido com o Slack, com, tipo assim, é a mesma proposta, né? Mas é um pouco diferente. O Teams eu achei um pouco diferente do Discord e do Slack. Mas é a mesma proposta. Esse sistema aí vai proporcionar que você converse com diversas pessoas dentro da empresa, troque mensagens, imagens, vídeos e assim vai, beleza? Além disso, você vai trabalhar em um sistema de helpdesk. Então, esses são os sistemas que eu já trabalhei, né? Então, já trabalhei numa empresa em que eu usava o Movidesk, você pode pesquisar depois. É, e aí é um sistema onde você vai conseguir registrar os chamados, né? Tem empresas que chamam de ticket, por exemplo, o Movidesk e o Freshdesk chama tipo assim, o protocolo ou o chamado chama de ticket, que na verdade é como se fosse um arquivozinho, né, onde vai ter o nome do cliente, o telefone dele, o assunto que você conversou com a pessoa, o conteúdo da conversa, né, os prints de, né, dos erros que você encontrou na hora do atendimento, ou se foi bug, ou se foi uma customização, enfim, lá vai estar um tipo como se fosse um arquivozinho, né, onde vai gerar tipo um número, né, de chamado e você vai poder encaminhar lá para o setor que você vai precisar tipo encaminhar, entendeu? Então, por exemplo, você atendeu o cliente lá e ele está com um problema gigante, está dando bug lá em uma tela, então você vai registrar os erros, vai tentar falar com ele o passo a passo que ele está fazendo
até chegar aquele erro, e aí você encaminha isso lá para o seu coordenador ou para o desenvolvimento, para que ele possa analisar e resolver o problema, beleza? Ó, isso aqui é um exemplo, ó, de como você vai registrar um ticket. Então vai ter o número do ticket, né? Tipo 5431, um assunto, é, bug na tela de emissão de vendas. Aí o grupo que você faz parte, tipo o suporte, o analista aqui o seu nome, o tipo, né, de problema que você atendeu lá o cliente. Então se foi bug, se é uma melhoria, uma falha do sistema, uma falha operacional, que foi uma falha do próprio cliente, né? Uma customização e a prioridade, porque com base nessa prioridade, o desenvolvimento vai conseguir dar uma atenção, né, maior. Por exemplo, tem um bug lá que está afetando todos os clientes, então põe em prioridade alta. Então o desenvolvimento vai pegar esse ticket, né, e vai tentar resolver o mais rápido possível, porque está gerando um impacto até financeiro para todas as empresas que usam o sistema. E a descrição é o que aconteceu, né? Então você vai ter que detalhar passo a passo. Então eu até fiz um vídeo aqui falando sobre as ferramentas que você vai ter que usar para prestar um bom suporte. Então você vai ter que usar a ferramenta de captura para você capturar o erro, o Lightshot, né, que é uma ferramenta muito legal de captura, o Dito, que eu também mostro no vídeo que eu fiz, que ele é um programa bem legal que ele consegue armazenar os históricos de Ctrl C. Então você dá muito Ctrl C, ele armazena tudo isso e você consegue consultar as cópias que você fez, né? E que estão na área de transferência e pode utilizar eles futuramente. O Make to GIF, que é para você fazer um GIFzinho e mostrar um erro que aconteceu para o cliente. E o TeamView e o Ndesk, que são programas para você acessar remotamente, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu!